Senhor, fale ao nosso coração, Pai. Inunda-nos com a Tua graça, liberdade plena, genuína do Teu Santo Espírito, proclamamos nessa noite. Que não saia dos meus lábios palavras de persuasão humana, mas palavras vindas do Teu trono, Pai. Nascidas, Senhor, meu Pai, do Teu entendimento, da Tua vontade, e que nos transforme, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Queridos, Paulo, ao escrever uma carta ao discípulo amado Timóteo, que tratava como filho, ele assim se manifestou um misto de oração e recomendação. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Em outra tradução diz assim: torna-te padrão dos fiéis, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É aquilo que está em 1 Timóteo 4,12. Queridos, num tempo em que estamos tão assim carentes, em que está cada dia mais difícil encontrarmos pessoas que possam ser exemplo, num tempo em que cada dia que passa a situação parece que piora, e as pessoas demonstram mais e mais desrespeito, inclusive pelo próximo, num tempo assim, nós que anunciamos ser cristão, devemos demonstrar, através da nossa vida, atitudes diferentes das que o mundo apresenta. Ora, no caso é exatamente isso que Paulo, exortando Timóteo, está dizendo ao dizer que ele deveria ser um exemplo, deveria tornar-se padrão, um modelo a ser seguido, no seu modo de falar, no seu modo de proceder, de amar, de fé e de pureza. As perguntas inaugurais nessa noite são simples, mas profundas, e eu queria que você prestasse atenção. A forma que temos vivido tem demonstrado essas qualidades para que os outros sigam? Temos sido homens e mulheres que são considerados modelos a serem seguidos segundo os propósitos de Cristo? Por gentileza, abra sua Bíblia no texto de Lucas 10, a partir do verso 25, nós vamos ver do verso 25 a 37, que ele nos servirá como ponto de partida, como um pano de fundo para a nossa reflexão principal de hoje, abordada mais na frente. Você que me acompanha em casa, pela internet, Lucas 10, a partir do verso 25. Quem não trouxe Bíblia vai dar para acompanhar nos telões. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Lucas 10, 25 até o 37, um texto muito conhecido. Diz assim a palavra de Deus: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você interpreta? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como você mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto.
Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada, e tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então, colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Queridos, entendam, meus amados, afora o centro de todo o texto, que diz respeito à vida eterna, salta aos olhos o fato de que tanto o sacerdote como o levita, citados no texto, ao verem um moribundo, pensaram em si próprios. Acho que fica claro isso. Pois e se o semi-morto estivesse morto? Eles, pelos rituais da época, eles seriam contaminados. O texto se desenvolve todinho com Jesus narrando, em certo grau de detalhamento, a postura, a atitude do samaritano em contrapartida à inércia do sacerdote e do levita, frente a uma situação. E temos no final do texto claramente apontado uma direção clara: vá e faça o mesmo. Esse texto é maravilhoso e nos traz lições maravilhosas de direcionamento, e eu queria tirar 3 lições de pronto, que vão servir de base para a nossa análise. A primeira lição que o texto nos mostra é que precisamos ter uma visão. O verso 33 diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando o viu, teve piedade dele. Ou seja, o verso 33 nos aponta que o samaritano teve piedade dele, compadeceu-se dele, teve uma visão. Ter visão, queridos, aqui fica claro pelo texto que é olhar com os olhos de Deus e não com os olhos da religiosidade. Já citei várias vezes aqui um livro que se tornou muito famoso e foi lançado em 1896 nos Estados Unidos pelo Charles Sheldon, Em Seus Passos o que Faria Jesus, e qual é a importância que está em cada atitude que a gente tomar, a gente fazer uma pergunta clara, objetiva. E Jesus, no meu lugar, o que ele faria? Qual atitude ele tomaria? Sabe, ainda hoje, por vezes, nós passamos para o outro lado. Nós ainda passamos para o lado de largo pela prostituta, nós ainda passamos de largo pelo drogado, pelo mendigo, e basta a gente dar uma olhadinha nas ruas da nossa cidade. Nós temos prostituta, nós temos mendigos, nós temos pessoas assim na nossa cidade. Isso é uma evidência que aí a gente ainda passa de largo. Então, a primeira lição que o texto fica claro, de vida eterna aqui, de uma ordem clara do Senhor, faça o mesmo, é da visão, é de ter uma visão. Já a segunda lição que o texto nos mostra, é que precisamos ter uma ação, uma disposição, porque o verso 34 diz assim: ele quem? O samaritano, se aproximou, lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas, então colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele.
No verso 34, o samaritano teve uma disposição, ele teve uma ação. E aqui a gente tem que prestar atenção em relação a uma semelhança, inclusive a Cristo Jesus. Porque Deus sabia da nossa situação. Pecadores, perdidos. E se Ele só soubesse da nossa situação e não mandasse Jesus, Ele teria só a visão, mas não teria ação nenhuma. A vinda de Jesus é a ação de Deus para com a nossa vida. Ou seja, Deus sem Jesus é visão sem ação. Resultados disso seria inferno para todos nós. Entenderam? Ou seja, fica claro que você ter só visão não adianta. Só ver o que está acontecendo e sem fazer nada não tem nenhum sentido. Sabe? Você tem que ter uma ação. Então nós precisamos ter uma visão. E não a visão do jeito que a gente quer ver. Nós temos que ter a visão não do mundo, mas a visão de Deus. E depois nós podemos ter a ação, que é a ação do como o Senhor gostaria que nós fizéssemos. E daí nós partimos por uma terceira lição. A terceira lição que o texto nos mostra é que precisamos ter um investimento total. Olha o verso 35. Que talvez seja um verso chave nesse texto. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. O que significa aqui? Que aquele samaritano teve uma visão, depois ele teve uma ação. Então, a ação dele, o seguinte, a agenda dele foi alterada, ele parou, a cavalgadura dele, a caminhada dele parou em auxílio daquele moribundo, ele mudou a sua rotina, ele teve uma ação, e logo depois ele teve um investimento, porque ele não mediu esforços, que ele falou assim, tudo quanto for necessário eu vou pagar. Ou seja, aqui é muito idêntico à relação de Deus conosco. Teve uma visão, vocês estão perdidos, teve uma ação, mandou Jesus e investiu tudo, morte de cruz. Quer investimento maior que esse? Fica claro a semelhança? Estão entendendo? Ficou clarinho aqui. Então, um texto bastante simples, fiz um resuminho bem simples, para vocês entenderem o fundamento. E aqui eu chego no ponto em que eu queria. Quando o Senhor Jesus vem até nós, impossível não começarmos a observar que existem 2 jeitos de viver. Um errado, que é o jeito do mundo, que até não importa que tenha aparência de religiosidade, a exemplo do sacerdote do levita, que temos no texto, e um outro certo, que é o jeito de Jesus, que aliás é o objetivo, até que todos cheguemos à estatura do padrão perfeito, é aquilo que está em Efésios 4:13, ou seja, a ideia é que nós sejamos transformados à imagem e semelhança de Jesus. E aqui não se está falando tão somente de semelhança física, é uma transformação de mente, é uma transformação total. Aquela ideia do homem caído, pecador, será transformado, reconciliado através de Cristo Jesus. Esse é o objetivo. Pois bem, Jesus vai nos instruindo na caminhada até o objetivo final, e diante das situações, inclusive nos fala claramente pela palavra, como no texto lido. Ou seja, ele vai falando, ele vai dando a dica, vocês devem agir assim, vocês devem agir assado. Ou seja, os textos bíblicos, eles são absolutamente claros.
No caso, a igreja se apresenta como o verdadeiro corpo de Cristo. E a instrumentalidade, agente transformador, interno e externo. Explico. Interno, dos seus membros, que ao agirem comandados pelo cabeça, que é Cristo, vão sendo transformados dia a dia. E externos, que se apresentam como propagadores do amor que resgata, que salva, e com isso cumprem a missão que é dada. Nós somos o corpo de Cristo. E quando nós propagamos o amor de Cristo, nós cumprimos a missão. Então nós temos, através da igreja, sabe, esse agente transformador, interno e externo. Interno, que mexe com a gente, e externo, que através da gente, enquanto igreja, mexe com a sociedade. Pelo menos deveria ser assim. É isso que o Senhor coloca. É assim que o Senhor coloca enquanto missão. Ora, sendo assim, pensem comigo, nós poderíamos pensar na situação do moribundo caído na estrada como sendo o trabalho que a igreja do Senhor Jesus foi chamada, comissionada e orientada a fazer. Está claro aí? Ou seja, nós temos uma situação, o mundo está doente, tem muita gente doente. Nós não podemos ficar fechado aqui, fechar a porta ali, vamos falar assim, ó, eu oro por você, você ora por mim, eu te abençoo, o Senhor me abençoa, nós fechamos aqui, está tudo belezinha, nós estamos contentes aqui, ó, tá? Não é essa a função da igreja, é essa, não é. Nós temos algo, nós temos uma missão. Então, a missão vamos encarar aqui, a exemplo, como um moribundo caído na estrada. Pois bem, a exemplo do texto que lemos, nós vimos que muitos simplesmente não fazem o serviço, pois tanto o sacerdote como o levita passaram de largo, não acudiram à situação. E isso acontece, ou não? Isso acontece. Isso acontece muito. Agora, eu nos últimos dias, garrei a pensar, orar e pesquisar sobre o tema justamente das lições que apontamos no que diz respeito à excelência do trabalho ao reino em obediência ao rei. Olha só, preste atenção. Orar, meditar, pesquisar a respeito da excelência do trabalho ao reino em obediência ao rei. Quando eu orava, muitas coisas me vieram à mente. Lembrei-me das muitas vezes em que me senti cansado, me senti exausto, e ao mesmo tempo me vinha no peito dois sentimentos quase que antagônicos. Um centrado em uma frase que muitas e muitas vezes vi repetida dentro do templo, que dizia: o ministério não pode ser peso. E uma outra que insiste em ecoar no meu coração e afirma: você ainda faz muito, muito pouco diante da importância de Cristo para você. Duas frases que ecoam no meu coração. Deem uma olhadinha comigo naquilo que Paulo escreve em 2 Coríntios, em defesa do seu próprio ministério, não sem deixar claro que se sentia um insensato, um claro manifesto de receio, uma certa clara hesitação em se autopromover, pois Paulo, com certeza, ele preferia o tempo todo falar de Cristo, e quando ele falava de si próprio, ele falava porque o Espírito o incomodava, porque Deus mandava. Olha o que nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 11, e eu vou ler só do verso 23 ao 28, olha só o que está escrito aqui, palavras de Paulo. São eles servos de Cristo? Aqui ele está defendendo o ministério dele. Eu ainda mais,
Devo estar fora de mim para falar desta maneira, mas trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando em uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Amados, eu não consigo ler um texto desse sem deixar de sentir vergonha dos meus mimimis. Eu confesso para vocês que eu não consigo. Eu não consigo deixar de ler os relatos bíblicos de vários heróis da fé e concluir que falta muito, mas falta muito. Ou seja, tenho muito, mas muito. Eu podia fazer muito mais e melhor. Sabe? É essa a sensação e é isso que eu sinto quando eu vejo esses relatos. Porque é isso que Paulo está falando aqui, não é mentira, não é invenção. Agora, como um líder, pastor de uma igreja local, tenho que, a princípio, me preocupar com a nossa comunidade e com a nossa realidade. E, nesse caso, minha inquietude me levou a olhar o que fazemos e a Bíblia. Afinal, somos uma igreja bíblica. E nesse caso quero compartilhar com vocês algo que falou ao meu coração e que trata-se de uma comparação entre voluntário e obreiro. E a nossa igreja, ela é uma igreja que tem muitos voluntários. E é maravilhoso isso, não tem nada de errado nisso. Ela é essencialmente de voluntários. Nós não temos ninguém aqui com cargo remunerado. Você entendeu? Então, nós trabalhamos com voluntários. Eu, inclusive, nessa semana, encaminhei um vídeo do Theo Hayashi a vários líderes da igreja, que, justamente, com muita propriedade, tratava desse tema. E eu me aproveitei e olhei também alguns outros autores que abordavam desse tema. E quando nós vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38, nós vemos Jesus fazendo um relato que é muito parecido com o que temos ainda nos dias de hoje. Preste atenção. Mateus 9, 35 a 38, e dê uma olhada a ver se não é parecido com aquilo que a gente vê hoje. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitos e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amados, percebem que isso não é diferente dos dias atuais. Nós continuamos a ter um contingente muito grande de pessoas que precisam ser atendidas, que são necessitadas. Eu vivo aqui anunciando, muitas vezes de púlpito, que nós precisamos de voluntário para ajudar, por às vezes, com as crianças, nós precisamos de voluntário para vários ministérios,
sabe, por favor, se apresentem. Alguns se apresentam, mas a necessidade muitas vezes não é suprida. Ou seja, hoje o trabalho continua a ser grande e a quantidade de trabalhadores continua a ser pequena. É o mesmo relato de Jesus lá de trás. Não é diferente. Sabe, isso é uma coisa que a gente tem sentido. Mas aí, mesmo existindo o voluntariado, que é uma bênção, surge um outro problema, que é algo que a gente tem que abordar e a gente precisa refletir, e refletir junto. E eu te convido para você levar essa reflexão e abrir a sua mente, o seu coração, no sentido de você não pensar pura e simplesmente em termos de nomenclatura, mas em termos do espírito que está por trás. É assim, as pessoas se apresentam como voluntário, e como nos aponta o Theo Reache, o voluntariado ele é bíblico. Mas como, digamos, novos convertidos trazem no entendimento do voluntariado, o entendimento de um voluntariado muitas vezes corporativo ou secular, que diferentemente do ciclo completo das 3 lições bíblicas que nós vimos e que Jesus, como o correto a ser feito, orientou, ótica bíblica, você entendeu? Do obreiro de Cristo, e aí a coisa simplesmente não funciona. Por quê? Porque parece que não tem a visão completa. Existem diferenças marcantes, então, entre voluntariado e obreiro, e eu não estou aqui falando de nomenclatura, sabe, eu não estou falando assim, olha, o certo é dar um nome de obreiro, o certo é dar um nome de voluntariado, não é isso. Eu estou falando daquilo que está por trás, do como é o espírito, de como age. E daí, o Theo fala, e eu sou obrigado a concordar, que um voluntariado, normalmente, serve por escolha. Já um obreiro serve por chamado. Sabe, o voluntariado entende que o trabalho ele é opcional. E assim entendendo, até parece que o seu trabalho é uma espécie de favor para Deus. E tem muitas pessoas que pensam assim, porque no mundo corporativo, no mundo lá fora, é assim que funciona. Eu estou fazendo um favor para Deus, sabe? Sou voluntário. Já o obreiro serve por convicção, ele serve por responsabilidade diante de Deus, ele entende o chamado. Um voluntário, em segundo lugar, um voluntário vai servir ocasionalmente. O obreiro vive uma vida de serviço, é diferente. O voluntário se apresenta para servir ocasionalmente. Sabe, é muito comum o voluntário que tem essa visão corporativa, essa visão secular, ele serve quando quer, ele serve quando dá, ou seja, ele oferece o que está disponível, muitas vezes movido por conveniência, segundo a sua disponibilidade de agenda. Ele tem a tendência de separar sua vida em vida secular e vida da igreja. Aqui, na igreja, ele é santo, lá fora não, sabe, é tipo assim, negócio é negócio, sabe, as coisas não se misturam. A ideia que dá é que muitas vezes essa pessoa chega a ser dualista, pois diz amar Jesus, mas não tem o Senhor, Ele como Senhor em tudo, sabe, Ele é Senhor, mas Senhor aqui, mas não em tudo. Já o obreiro, ele diferentemente do voluntário, ele é comprometido, ele é movido por convicção,
Ele coloca em sua agenda a disponibilidade ao rei, pois ele enxerga toda a sua vida como serviço a Deus. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para homens. É aquilo que está em Colossenses 3:23. Ele não separa a sua vida em igreja e vida secular. Ele não está adstrito a escalas. Ele não assimilou, ele assimilou um estilo de vida, que antes de tudo, ele é cristão. Sabe? Ele é cristão. Eu lembro que, eu já contei aqui, no início da minha conversão, eu sou advogado, meu trabalho secular é como advogado, e foi lançado um filme, Advogado do Diabo, e o meu pastor, na época, num jantar, num bate-papo, perguntou para mim: Dionísio, é muito difícil você ser advogado e cristão, né? Como é que é isso? Eu lembro que na época eu olhei para o Valmir e respondi para ele: é uma questão de prioridade. Eu sou um cristão que por acaso é advogado. Eu não sou um advogado que por acaso é cristão. Só isso. Essa é a diferença. O que eu coloco em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu sou cristão. Em segundo lugar, eu sou advogado. Agora, se eu optar para ser em primeiro lugar um advogado e em segundo lugar um cristão, eu já estou fora da visão. Eu já não entendi. Eu já me tornei um dualista. Sabe? Agora, em terceiro lugar, voluntário vai buscar reconhecimento. Já obreiro, ele busca em todo momento é a glória de Deus. Muitos voluntários, eles buscam títulos, reconhecimento, aplauso. É a pessoa que faz questão de aparecer na foto, sabe? É a pessoa que faz questão de que o nome seja mencionado. É a pessoa que faz questão de que a voz seja ouvida. É a pessoa que faz questão de ser cumprimentado, de ser parabenizado. Vejam, queridos, eu não recrimino publicações, eu não recrimino isso aí, sabe? Mas se você observar em 2 Coríntios 11, vocês vão ver que, se você olhar o texto todo, você vai ver um texto onde Paulo escreve constrangido em falar de si. E ele deixa claro disso. Eu estou constrangido em falar de mim. E ele fica claro, ele deixa transparente isso. E olha que ele tinha um currículo que não era para estar constrangido. Você entendeu? Não era para estar constrangido, mas ele estava. Já o obreiro, ele é discreto, ele é humilde. Ele busca única e exclusivamente glorificar a Deus. Mateus 6, 2:4 diz assim: portanto, quando você cuidar das necessidades, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade lhe digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Entretanto, quando você cuidarem dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto, e o seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Um voluntário, ele tem a faculdade, ele pode desistir. Já um obreiro, ele vai sempre perseverar. E um voluntário, ele pode entender que pode escolher desistir. Sabe por quê? Porque ele pode abrir mão, porque ele entende que é opcional. E é muito comum, ele tipo assim, quando a coisa, entre aspas, aperta, ou porque mudou a sua agenda, ou porque mudou o seu cronograma, quando ele vai
escolher alguma coisa para cortar, ele não tem dificuldade em cortar o serviço, voluntariado. Por quê? Porque é supérfluo. Ele estava dando o que sobrou. E além do que, eu estava prestando um favor para Deus, né? E além do que, de ele estar prestando um favor de Deus, ele muitas vezes ele estava falando assim, que ele estava prestando muitas vezes um favor pior ainda, né? Para a igreja, sabe? Queridos, entendam de uma vez por todas, e eu falo isso com muito temor e tremor, a igreja do Senhor Jesus, nem ela, nem ele, precisa de você. Você é simplesmente convocado pelo rei como salvo para servir, pois não há alternativa, nós somos comissionados para isso. E entenda uma coisa, de um jeito ou de outro você serve, a Deus como exemplo, ou ao outro como mau exemplo, não tem meio tempo, não tem campo neutro, não tem em cima do muro, sabe? E eu falo isso com temor e tremor, e eu falo isso, não querendo ser duro demais, mas para ser bíblico, para que vocês entendam, que não existe opção, sabe? Quando a gente fala assim, quem quer, o normal seria simplesmente o Senhor falando assim, eu estou convocando, não é quem quer, sabe? É um pai chamando o filho, ele manda. O obreiro, ele vai sempre perseverar, mesmo diante de provas, pois ele tem a certeza do seu chamado, e o seu trabalho, sabe, tem impacto na eternidade, ele sabe disso. É aquilo que está em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistimos. Um voluntário doa o seu tempo livre. Um obreiro, na realidade, ele doa a sua vida, sabe? E porque todo lugar é campo missionário. Campo missionário é no lugar que você trabalha, é na escola que você frequenta, é o trânsito que você anda. Em todo lugar, não tem jeito de você não ser cristão lá. Você tem que ser cristão em todo lugar. Eu já falei aqui, não uma, mas várias vezes, quando chega fim de ano, a gente costuma fazer um balanço da nossa, como foi o ano, tal, e a gente já se prepara para fazer o cronograma do ano que vem, e a agenda, e os planejamentos, e na realidade, se o Senhor é Senhor da nossa vida, o ideal seria a gente pegar a nossa agenda, porque nós não somos seres atemporais, nós temos um tempo, um cronograma. Seria pegar a nossa agenda e colocar, Senhor, o Senhor é o rei, coloca aqui a tua agenda para mim, o que o Senhor quer para mim? Mas fala a verdade, gente, a gente faz isso, sabe? O voluntário tem uma característica de oferecer o serviço, tão somente o tempo livre, daquilo que sobra, diferentemente do obreiro, porque o obreiro, ele vive a máxima que está lá em Gálatas 2:20, ele vive assim, eu estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a mim. Servir a Deus, ela exige assim, constância, responsabilidade, postura, entrega total. Em resumo, queridos, existe, parece, assim, no meio das igrejas, uma tensão silenciosa se espalhando,
de uma cultura do voluntariado, onde pessoas escolhem quando e como vão servir. E isso se choca com o espírito dos obreiros, com aquilo que são o chamado de mulheres e homens que são marcados por encargo da paixão e responsabilidade diante daquilo que Deus coloca no coração. Enquanto voluntários negociam presença, obreiros, eles assumem carga. Enquanto voluntários se movem por conveniência, obreiros agem por convicção. O problema não está em voluntariar, mas em romantizar uma fé sem cruz, sem constância, sem entrega real. Eu sempre, quando eu leio alguns textos, que eu já li aqui, e eu releio muitas vezes, são crônicas, eu gosto muito de poesia e crônicas, eu não consigo ler sem chorar. Esse é um que marca muito a minha vida. E ela não é só norte-americana, porque eu vi uma semelhante acontecido aqui em Londrina, eu vi uma muito idêntico acontecido em Manaus, no Amazonas. A mãe de 26 anos parou ao lado do leito do filhinho, que estava morrendo de leucemia, embora o coração dela estivesse pleno de tristeza e angústia. Ela também tinha um forte sentimento de determinação, como também outra mãe, ela gostaria que seu filho crescesse e realizasse seus sonhos. Agora, isso não seria possível, por causa de uma leucemia terminal. Mas, mesmo assim, ela ainda queria que o sonho do seu filho se transformasse em realidade. Ela, tomando a mão o seu filho, e perguntou: Billy, você alguma vez já pensou o que você gostaria de ser quando crescer? Você já sonhou o que gostaria de fazer com a sua vida? Mamãe, eu sempre quis ser um bombeiro quando eu crescer. A mãe sorriu e disse: vamos ver se podemos transformar esse sonho em realidade. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros local da cidade de Phoenix, Arizona, onde se encontrou com um bombeiro da enorme coração chamado Bob. Ela explicou a situação do seu filho, seu último desejo, e perguntou se seria possível dar ao seu filhinho de 6 anos uma volta no carro dos bombeiros em torno do quarteirão. O bombeiro Bob disse: veja, nós podemos fazer mais que isso. Se você estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã, na próxima quarta-feira, nós o faremos um bombeiro honorário por todo o dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco, sair para atender as chamadas de incêndio. E se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme verdadeiro para ele, com chapéu, com os emblemas do nosso batalhão, um casaco amarelo, igual ao que vestimos, botas também. Eles são todos confeccionados aqui mesmo na cidade, e conseguiremos elas rapidamente. 3 dias depois, o bombeiro Bob pegou o garoto Billy, vestiu em seu uniforme de bombeiro e escoltou do leito do hospital até o caminhão de bombeiros. Billy ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi levado até o quartel central. Ele estava no céu. Ocorreram 3 chamadas naquele dia na cidade de Phoenix, e Billy acompanhou todos os 3. Em cada chamada ele foi em um veículo diferente, no caminhão-tanque, na van dos paramédicos e até no carro especial do chefe do corpo de bombeiro. Ele também foi filmado pelo programa de televisão local, tendo seu sonho realizado. Todo o amor e atenção que foram dispensados a ele acabaram por tocar Billy tão profundamente, que ele viveu 3 meses mais que todos os médicos haviam previsto. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente, e a enfermeira-chefe, que acreditava num conceito de que ninguém deveria morrer sozinho, começou a chamar ao hospital toda a família.
Então, ela lembrou do dia em que Billy tinha passado como um bombeiro, e ligou para o chefe e perguntou se ele podia enviar alguns bombeiros para o hospital naquele momento de passagem, para ficar com Billy. O chefe dos bombeiros respondeu: nós podemos fazer mais do que isso. Nós estaremos aí em 5 minutos, e faça-me um favor, quando você ouvir as sirenes e ver as luzes do nosso carro, avise no sistema de som, não se trata de um incêndio, é apenas um corpo de bombeiro vindo visitar, mais uma vez, um dos seus mais distintos integrantes. E você poderia abrir a janela do quarto dele? Obrigado. 5 minutos depois, uma van e um caminhão com as escadas Magiro chegaram no hospital, estenderam a escada até o andar onde estava Billy, e 16 bombeiros subiram pela escada até o quarto de Billy. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram e seguraram e falaram para ele o quanto eles o amavam. Com o sopro final, Billy olhou para o chefe e perguntou: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Billy, você é um dos melhores, disse o chefe. Com essas palavras, Billy sorriu, fechou seus olhos pela última vez. Sabe, queridos, ontem à tarde nós tivemos uma reunião gostosa aqui com a liderança, pensando e fazendo planos enquanto igreja. Nós estamos numa caminhada e acreditamos que nós temos muito a melhorar. Eu tenho muito a melhorar. E tenho certeza que o Senhor vai continuar nos conduzindo em amor e graça. Querido, eu estou concluindo. A equipe de louvor vai vir aqui e o Senhor nos orienta a que nós nos tornemos padrão. Padrão que vale a pena ser seguido. Um padrão que faz diferença na sociedade. O Senhor nos orienta para que a gente não perca a visão. O Senhor nos orienta para que a gente tenha disposição, atitude. O Senhor nos orienta para que a gente tenha um investimento total, não parcial, sabe? Minha oração, amados, é para que diante das circunstâncias que ainda virão, diante de uma situação difícil, diante daqueles que buscam socorro, e são muitos, repitam, como a igreja do Senhor Jesus, de forma alta, eu posso fazer mais do que isso. Eles vão cantar uma canção, e como Paulo muitas vezes lembra, a gente muitas vezes canta a canção e não presta atenção na letra. Eu queria que vocês ficassem de pé e prestassem atenção na primeira vez que cantassem, e vocês só cantassem a partir da segunda vez se vocês tivessem convicção daquilo que vocês estão cantando, sabe? Porque é uma canção de entrega, é uma canção de compromisso, sabe? E não é um compromisso de voluntariado, é um compromisso de quem entende quem é Senhor e Rei, e que esse chamado não é só para aqui e agora, é para todo sempre, é para a tua casa, é para o lugar que você trabalha, sabe? É daquelas pessoas que conseguem dizer assim: eu posso fazer mais do que isso, sabe? É daquelas pessoas que não se importam com escalas, que não se importam com títulos, é daquelas pessoas que entendem
que o Senhor está fazendo uma convocação, sabe? É uma convocação. O Senhor Jesus não pede. Gente, Ele é rei, Ele é Senhor. Eu, quando ouço Ele, eu acato como determinação. A mim me resta ouvir e obedecer. Como instruiu Paulo lá em Colossenses 3, 23, 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo Senhor que vocês servem.